Olá, pessoal. Hoje nós vamos discutir, é uma aula relativamente curta, mas o conceito, mais uma vez, muito interessante e importante. Não é, então, modelagem ainda, é revisão de genética quantitativa. E nós vamos passar rápido por isso. Depois, se tiver alguma dúvida, vocês perguntem e também eu dou alguma referência aqui para vocês estudarem mais. Mas isso é muito importante. Nós vamos estar falando de modelo misto depois e usando a matriz de numerador, né? E é diretamente ligado ao coeficiente de coancestridade de Wright, né? Então, vamos ver isso hoje aqui, tá bom? Vamos falar de herdabilidade e de semelhança entre pessoas aparentadas. Então, aqui vão algumas referências para você ler, dois livros de 2 e 3 capítulos que tratam disso. Depois tem esse paper de pouco mais de 10 anos do Bill Hill, do Peter Vischer e Bill Hill e Naomi Ray, que é muito interessante também, na discussão de herdabilidade nessa era de genômica, tá bom? Bom, nós começamos desde o início falando do modelo básico de genética quantitativa, né, de uma característica complexa, P, que tem o componente genético e ambiental. E então, tem 2 componentes afetando esse fenótipo. Cada componente pode ser decomposto ainda, né? Nós vimos genético decompõe aditivo, dominância, se tiver mais de um gene em consideração, tem efeitos epistáticos, né? Depois ambiente também, nós vamos dividir isso em efeito de ambiente permanente, temporário e assim por diante. Então, o que nós vamos ver hoje aqui ajuda muito nesse sentido, de decompor a variância fenotípica em componentes específicos, certo? Bom, heredabilidade, vocês sabem bem, né? Heredabilidade no sentido restrito, que é, em termos de variância, né? Seria a relação entre a razão entre a variância genética aditiva sobre a variância fenotípica total, né? E se você estiver mais interessado no sentido amplo de heredabilidade, é a variância genética total, né? Aditiva e não aditiva. Bom, nós vamos estar muito interessados em estimar essas variâncias e também herdabilidades ou outras funções de variância. Então, por isso que essa aula é importante, que vai mostrar claramente, depois, vai ser importante para depois os modelos que a gente vai estar utilizando para estimar esses componentes, né? Bom, a heredabilidade é um conceito central em genética quantitativa, porque nos dá a informação da associação entre o fenótipo e o genótipo, né? Aliás, é por isso que a gente chama de H ao quadrado, né? Como heredabilidade, porque o Wright usou a letra H como a correlação entre o fenótipo e o breeding value do indivíduo, né? E então, você sabendo o breeding value, você está explicando o R ao quadrado, o H ao quadrado, nesse caso, do fenótipo. E te fala também a semelhança entre pais e filhos, né? É muito importante na parte de predição, de breeding value, por exemplo, e seleção, né? De melhoramento genético. A heredabilidade, nós já discutimos isso aqui, então, não é só de uma característica, né? Cada característica tem um valor de habilidade, mas não é só a característica em si, obviamente depende da população que está. Então, você fala ganho de peso, que raça que você está falando e também em que ambiente você está, né? E que composição, quais são as frequências alélicas dessa raça. Então, heredabilidade é da característica e também da população e no ambiente que ela está vivendo, tá bom? Porque o ambiente também pode afetar a variância residual, né? E aumenta ou diminui a variância fenotípica. Muito bem. Por que é complicado estimar a variância genética, né? E herdabilidade? Porque a gente observa fenótipo, então a gente consegue muito mais facilmente estimar a variância fenotípica, mas a gente não observa valor genético, a gente não observa valor genotípico, tá? Então esse é o tema central. Nós não vamos estar estimando nessa aula aqui, mas nós vamos estar mostrando conceitos que são essenciais para a gente poder estimar esses parâmetros genéticos, incluindo a herdabilidade, tá bem? E quando eu falo
é fácil medir uma característica fenotípica, obviamente depende da característica fenotípica, mas para qualquer característica, o fenótipo vai estar mais próximo, né? Você consegue de alguma maneira observar ou medir esse fenótipo, mas não o valor genotípico, o, o valor genético, o breeding value, assim por diante, né? Então, eu dou um exemplo aqui de qualidade de carne, área de olho de lombo, né? São características difíceis de serem medidas, mas ainda você tem o fenótipo, né? Muito bem, nós já falamos disso, então a semelhança entre indivíduos aparentados é a informação que nós vamos estar usando para poder estimar esses parâmetros genéticos, né? Então nós vamos precisar de grupos de animais ou indivíduos, né, relacionados e observar os fenótipos para poder estar estimando essa variância aditiva, heredabilidade, assim por diante. Bom, nós vamos estar trabalhando muito com pedigrees, né, durante o curso inteiro. Então, aqui eu tenho indivíduos A e B, que são os pais de C. O C tem 3 filhos, F, G e I. Né? Então, o F com G são full sibs, né, irmãos completos, porque têm os mesmos pais. Já o G e o I são meio-irmãos, porque eles têm mães diferentes, ou vamos dizer, se o C seja macho, um pai, né, em comum, e as mães diferentes. Mas aqui eu estou querendo mostrar, são ancestrais, né, uma linha de geração, né, geração que tem o B, depois vai C e G, e depois os colaterais, que seriam, então, na mesma geração, que nem esses dois irmãos completos, né? E os meio-irmãos. Bom, conceito de identical by descent, né? Genes alelos idênticos por descendência. Vamos dizer que esse indivíduo aqui passou o gameta com alelo vermelho para esse e outra cópia do alelo vermelho para esse. Então, esses três alelos são IBD, são cópias exatas desse alelo aqui. E se por coincidência esse neto desse indivíduo recebeu as duas cópias vermelhas, então ele tem 2 alelos aqui, são identical by descent, certo? E quando você tem 2 alelos que são o mesmo alelo, né? No mesmo gene, você tem dois alelos que são idênticos, não por descendência, eles são idênticos em estado, né? Então, não são cópias exatas de um ancestral comum, pelo menos não de gerações próximas. A gente chama de IBS, não IBD, tá certo? Então a pergunta é, mas por que a IBD é tão importante, né? Bom, todo mundo tem muita coisa de identical by state, né? Se pegar o meu genoma com cada um de vocês, a gente tem uma quantidade de coisas semelhantes, né? Que são até que caracterizam a espécie. Então, a identical by state tem demais. Mas o que vai diferenciar agora é quanto a mais que a gente tem, né? Então, eu posso ter mais quando eu tenho indivíduos aparentados comigo, eu vou ter, em adição a tudo que se espera de IBS, né, vai ter alguma coisa ainda de identical by descent. Então, por isso que os indivíduos aparentados são mais assemelhados, porque eles têm mais em comum do que 2 indivíduos não aparentados. Então, essa é a resposta, né? Vocês podem ler aí. Então, vamos, são 2 coeficientes que eu quero discutir com vocês. O primeiro é o coeficiente de coancestridade, né? De Wright, a gente chama de θ, entre os indivíduos X e Y. Tá? Então, vamos pensar aqui 2 indivíduos e que esse alelo azul é IBD. Vamos dizer que eles são identical by descent. Então, quando a definição do coeficiente de coancestridade é a probabilidade que quando você está falando de um locus, né? Você vai num indivíduo e tira um alelo ao acaso, e vai no outro indivíduo e tira um alelo ao acaso, qual que é a probabilidade de que esses alelos sejam IBD? Então, vamos supor, esses 2 indivíduos aqui. Eu pego um alelo ao acaso do indivíduo Y, ele vai ser ou azul ou green, o verde. E quando eu pegar um alelo ao acaso daqui, vai ser o azul ou o vermelho. Então, eu tenho essas 4 possibilidades. Uma delas me dá IBD, as outras não dão.
Então, a probabilidade, quando eu pegar aleatoriamente um alelo de cada indivíduo e que esses alelos sejam IBD, é 0,25. Esse é o coeficiente de coancestridade desses dois indivíduos. Certo? Então, vamos ver alguns casos específicos. Eu vou fazer alguns, depois eu vou andar mais rápido, mas você para e pensa se quiser fazer com mais calma, né? Mas qual o coeficiente de coancestridade de um indivíduo com ele mesmo se os pais são não aparentados? Tá? Então, não tem inbreeding, o indivíduo não é inbred. Então, ele tem dois alelos, A1 e A2. Se eu for nesse indivíduo tirar um alelo, é A1 ou A2. Aí eu faço replacement. Tiro mais um alelo ao acaso, vai ser A1 ou A2. De maneira que pode ser A1A1 ou A2A2, seria uma situação de IBD. Ou A1A2, A2A1, não. Então, a média dá 2 dividido por 4, 0,5. Então, o coeficiente de coancestridade de um indivíduo com ele mesmo é 0,5, se o cara não for inbred, se os pais não forem aparentados. Tá? Se forem aparentados os pais, então agora eu tenho a possibilidade de que alelo no pai e da mãe sejam IBD, porque eles têm um parente em comum, né? Tanto o pai como a mãe desse indivíduo X. Então, voltando naquela tabela, eu posso pegar o alelo A1 ou A1, o A1 com A2 e assim por diante. O A1 com A1 é IBD, o A2 com A2 é o IBD. Mas se eu pegar o A1 e o A2, pode ser que eles sejam cópias exatas desse mesmo ancestral comum dos pais. Então, é justamente o coeficiente de coancestridade dos pais. Né? Se eu tirar o A1, que veio do pai, é uma amostra aleatória dos dois alelos do pai, o A2 veio da mãe, é um alelo aleatório dos dois que a mãe tinha. Então, é justamente a chance que tem o IBD desses dois aqui é justamente o coeficiente de coancestridade dos pais. Tá? Então, está aqui. Fêmea e macho. Então, agora eu tenho a média disso, somo tudo dividido por 4. Então, dá meio disso daqui, que é o coeficiente de coancestridade dos pais, na verdade, é o inbreeding. É outra maneira de ver, é o inbreeding coefficient, o coeficiente de inbreeding, de endogamia, né, do filho. Tá? O coeficiente de coancestridade dos pais é o inbreeding no filho. Outro exemplo, coeficiente entre um pai e o filho, ou filha. Tá? Então, aqui eu tenho, vamos dizer, father e mother. Então, tem dois alelos aqui, um dos alelos aqui veio do pai e o outro veio da mãe. Se esses indivíduos não forem relacionados, deixa eu pegar o laser pointer aqui. Então, se o F com o M não forem relacionados, então não tem como ser idêntico esse alelo com o dos pais, né? O do pai, esse pai F aqui. Mas quando eu estou vendo o filho com o pai, então eu pego um alelo daqui, a F1, a F2, pego um alelo daqui, a F1, a M, mas alelo do pai comparado com o da mãe é sempre 0, né? Não tem jeito, porque eles estão não aparentados. Eles não têm um pai em comum, um ancestral em comum. O alelo F1 com a F1, justamente, esse F1 é uma cópia daquele, então, a IBD. E aqui é 0. Então, dá 0,25. Certo? E se o pai for inbred, então esse daqui tem uma chance de que esses dois alelos sejam idênticos IBD, porque os pais desse indivíduo são aparentados, têm um ancestral comum, tá certo? Então aumentou aqui. Quando eu pegar o AF1, quando eu mostrar o AF1 do pai, que é uma cópia desse, mas o AF2 do pai, pode ser que esses dois alelos sejam idênticos by descent, porque ele é inbred, então está aqui, coeficiente do inbreeding do pai. Tá? Então, aqui virou o coeficiente de coancestridade do offspring com o parent, é 1 mais o inbreeding do parent dividido por 4. Tá? E assim vai. Agora eu estou falando que, além de inbreeding no parent, eu tenho inbreeding no filho aqui. Então, de maneira que existe uma relação de parentesco entre esses pais. Então, pode ter agora a IBD entre
esse alelo AM e o AF1 ou AF2. E por isso que entra aqui. Então, o coeficiente com ancestrais dos pais, que é justamente o inbreeding do offspring. Tá? Então, ficou assim agora. Coeficiente de ancestrais entre HEFSIBs. Então, um pai em comum. Então, o alelo que eles recebem do pai pode ser o mesmo ou não. Então, a chance de ser o mesmo é 1. A chance de eu pegar... Como é que é isso aqui? O coeficiente de quantidade entre 2 HEFSIBs, é isso mesmo. Então, a chance de que esse aqui é o alelo que veio do pai, esse aqui é o alelo que veio da mãe. Esse aqui é o alelo que veio do pai, o alelo que veio da mãe. Então, a chance de que o alelo que veio do pai, father, e do Y do father, é o coeficiente de consistencidade do indivíduo com ele mesmo, porque eu peguei 2 alelos do mesmo indivíduo, né? Que nós vimos como é que é o coeficiente de consistencidade do indivíduo com ele mesmo, que é meio. E as outras são todas zeros. Então, deu 1/8 o coeficiente de consistencidade entre HEFSIBs, tá bom? E isso aqui só vai ser meio se o F for non-inbred, tá certo? Se tiver inbreeding, mais. Como nós vimos antes. E como é que é full SIBs? Se os pais são não relacionados e não endogâmicos. Né? Então, eu tenho alelos vindo do pai para cá e para lá, e agora tem a chance de que seja idêntico, então, o alelo que veio do pai do X e o do pai do Y, ou da mãe do X com a mãe do Y. Mas nunca, o alelo do pai é nunca idêntico, IBD, com o da mãe, se as mães forem não relacionadas. Tá bom? Então, aqui ficou 1/4, irmãos completos. E se os pais forem inbred? Então, você tem que entrar aqui o inbreeding do pai e o inbreeding da mãe. Então, ficou mais complexo. Certo? E, então, aqui com pais inbreds, mas não relacionados, e agora pais inbred e relacionado. Então, qualquer par de alelo aqui tem alguma chance de ser idêntico, né? E vai depender justamente do parentesco, do coeficiente de consanguinidade dos pais, que seria o inbreeding do filho, ou diretamente o inbreeding do pai ou da mãe. Tá? Então, ficou mais complicado, tem mais a probabilidade de ter alelos IBD entre X e Y aumenta com isso aí. Bom, nós fizemos alguns casos menores, né? 2 gerações, coisas mais simples, mas existem algoritmos que você pode usar, e nós vamos ver isso em mais detalhe para frente, quando a gente for montar a matriz A de parentesco, a matriz de numerador, que ela é justamente 2 vezes o coeficiente de consanguinidade, nós vamos mostrar essas regras, como é que a regra de cadeia, de corrente, que é bem simples. Tá? Mas, basicamente, você tem que detectar você está vendo o parentesco, o coeficiente de consanguinidade de X com Y. Você tem que ver todos os ancestrais comuns do X e Y. Então, você vai contar quantas arrows, né, no pedigree tem conectando X e Y. Então, quantos arrows conectam, flechas, né, conectam X e Y, passando por cada um dos indivíduos I, né, que são os ancestrais comuns, e multiplica, então, o coeficiente de consanguinidade daquele indivíduo com ele mesmo, multiplicado por meio elevado ao número de flechas menos 1. E depois você tem que olhar se existe parentesco entre esses indivíduos, os ancestrais comuns do X e Y. E aí você tem que ver também aqueles path que passam pelos 2 indivíduos, os 2 ancestrais comuns. Tá? E aí você vai ter o coeficiente de consanguinidade entre esses 2 ancestrais comuns, vezes meio elevado ao número de flechas menos 2. Tá? Na verdade, o número de indivíduos nós estamos contando aqui, não o número de flecha. Tá?
se você, com 3 indivíduos, você tem 2 flechas, então se estiver contando flecha, acho que já não vai precisar do -1 aqui. Aqui eu estou contando indivíduos, tá bom? Então, essa é a regra. Nós vamos ver com mais cuidado depois. Mas vamos, um exemplinho rápido aqui. Se eu estiver vendo o parentesco entre o x e y, eu tenho esse é um ancestral comum, esse é um ancestral comum, e poderia ter uma conexão, um parentesco entre esses dois aqui, né? Então, é isso que a gente faz, ó. O coeficiente de consistentividade do F com ele mesmo, vezes o meio elevado a 3 indivíduos, menos 1, que é 2, ou 2 flechas, né? E depois, mesma coisa com a mãe, e agora o coeficiente de consistentividade entre o F e M, se não for zero, né? Se for diferente de zero, vezes M e 4 indivíduos, menos 2, 2 ali. Então, você chega no mesmo resultado que você tinha anteriormente, tá bom? Muito bem, coeficiente de coancestridade. Nós vamos ver como é importante, principalmente quando a gente for estimar a variância aditiva, genética aditiva. Agora tem o coeficiente de fraternidade. O que é? É semelhante ao anterior. Anteriormente, a gente via um alelo de cada indivíduo, a probabilidade que eles fossem IBD. Aqui não, eu quero que os 2 alelos desses indivíduos sejam ambos IBD. Tá? Então, se eu tiver esse indivíduo aqui com esses 2 alelos, esse indivíduo com 2 alelos, eles só vão ter esses dois vão ser IBD com esses dois, se esse for idêntico a esse e esse for idêntico a esse, ou esse idêntico a esse e esse idêntico a esse. É isso que eu falo aqui. Então, esses dois e esses dois são IBDs, e a probabilidade vai ser justamente o coeficiente de coancestridade da mãe, ou o pessoal se botar FM, o pessoal de genética humana, eles falam father e mother. Na zootecnia já é fêmea e macho. Mas como você quiser, independente, vamos pensar que seja o pai, father. Então, é o coeficiente de coancestridade do pai do X com o pai do Y, ou da mãe do X com a mãe do Y. E pode ser também a outra opção, e aí você quer coeficiente de coancestridade da mãe do X com o pai do Y e vice-versa. Então, esse é o coeficiente de coancestridade que a gente chama de delta entre X e Y, que é o produto, que é esse mais esse, né? Então, essa aqui é a definição. E, obviamente, para calcular os coeficientes de coancestridade, nós já vimos. Então, entre full SIBs, ele vai ficar assim, como nós demos antes, eles têm o mesmo pai e a mesma mãe, então se resume a isso, e fica igual, desculpe, esse aqui é o coeficiente de fraternidade entre full SIBs, então depende do inbreeding da mãe e inbreeding do pai, e mais esse coeficiente de coancestridade do pai com a mãe. E isso aqui, então, vai ser igual a 1/4, se isso aqui for 0 e não related, vai dar 0, né? Vai dar 1/4, vai dar 1 e 0 aqui, e igual a 1/4. Então, é o coeficiente de coancestridade entre irmãos completos se não tiver inbreeding e os pais do indivíduo não forem. Se ninguém tiver inbreeding, então. Nem o progênie, nem os pais, né? E o HEFSIB? O HEFSIB, quando você pega, ele tem um pai em comum, então tem essa chance de ser IBD, mas aí tem os alelos que vêm das 2 mães diferentes. Então, só vai ser possível o coeficiente de fraternidade ser maior que 0 se as mães forem relacionadas entre elas ou relacionadas as duas com os pais, né? Com o pai comum. Tá certo? Então, em geral, isso aqui é próximo de 0 ou 0 mesmo. Bom, os coeficientes que nós mostramos vão permitir a gente exatamente modelar a semelhança esperada entre indivíduos, do ponto de vista genético. Tem outras coisas que podem contribuir para a semelhança entre indivíduos, como o ambiente comum, por exemplo. Nós vamos discutir isso
mais para frente. Mas vamos ver aqui, então, o fenótipo que você observa no indivíduo X, o fenótipo que você observa no indivíduo Y, um modelinho simples. Então, a covariância entre esses dois é a covariância de G com G, G com E. Essa aqui tudo a gente está assumindo que é igual a zero, né? Os ambientes, vamos supor que os indivíduos são criados separados, não num ambiente comum, então isso aqui é zero e não tem covariância de genome, de valor genotípico com o ambiente. Então, basicamente, a semelhança que a gente vê no fenótipo reflete a semelhança na genética, né? Se essas outras partes forem zero. Então, é justamente essa informação que a gente vai estar usando. Se a gente lembrar nossa decomposição de Fischer, né? Com os efeitos aditivos de dominância, então, quando a gente vê a esperança desses produtos todos, vai ser essa parte é igual a zero. Quando você pegar a parte aditiva de I com J, se eles não forem idênticos, é zero. Se for idêntica, é a esperança dele ao quadrado, que vai dar a variância dele. E aqui é zero, e aqui vai dar a variância de dominância. Então, a gente chega nisso, que o coeficiente de... Deixa eu ver como é que eu estou falando aqui. Então, o coeficiente a covariância genética eu estou voltando aqui em cima, então fica a esperança desse, que eu estou vendo aqui, a parte tem que ver então a chance que ele seja IBD ou não, por isso que entra o coeficiente de coancestridade, e depois para a dominância tem que ser os dois idênticos, então entra o coeficiente de fraternidade. Então, no final, a fórmula geral, e essa é muito útil para a gente, é que a covariância do valor genotípico de um indivíduo com o outro vai ser 2 vezes o coeficiente de coancestridade vezes a variância genética aditiva. Olha o que eu falei para vocês, que a matriz de numerador, a gente usa 2 vezes o coeficiente de coancestridade, porque lá nós estamos focados na parte aditiva, né? Mas pode existir um componente de dominância se o coeficiente de fraternidade for não nulo, tá certo? Então tá aqui, ó, 2 delta, a relação de parentesco entre dois indivíduos, certo? Bom, aqui nós estamos vendo da mesma maneira, alternativa, deixa eu ver o que eu estou falando aqui, genética variância, alternativa, aqui aplicando a expressão geral que nós demos antes. Então, se eu voltar aqui, eu estou pensando num pai e um offspring, então a gente pode fazer, tanto usando essa derivação que eu dei aqui, ó, vem da probabilidade de os alelos serem idênticos, ou os genótipos serem idênticos, assim por diante, ou simplesmente a gente aplica essa formulinha direto. A gente já sabe qual que é o coeficiente de coancestridade entre pai e filho, qual que é o coeficiente de fraternidade entre o pai e filho, e então calculamos aqui. O coeficiente de coancestridade é 1/4, o coeficiente, se não tiver inbreeding, é 0, isso aqui não tem jeito, né, do genótipo de um pai com do filho com um dos pais ser idêntico, né, por descendência. Então é 0, certo? Então fica a covariância entre pai e filho, fica, se não tiver ambiente comum, outras coisas, né? Mas do ponto de vista genético, fica metade da variância aditiva. Tá? Então, se eu tiver grupos de pais e filhos, pares, né? Eu posso ver a covariância entre eles, e isso já me dá uma estimativa da metade da variância aditiva, né? Por isso que a gente faz regressão, né? Regressão entre desempenho de filho em relação ao pai. Então, vê o slope, né, da regressão. E como é que você calcula o slope de uma regressão? É a covariância dividido pela variância do preditor. Então, a covariância é justamente essa parte aqui. Quando você pensar em REF-SIBs, qual que é a covariância genética entre REF-SIBs?
Eles podem ter um IBD ou pode ter não IBD, de maneira que 0,5 cada um. Então, a covariância vai dar metade da variância aditiva e 0,5, então 1,4. E se aplicar a formulinha, a gente viu que o coeficiente de concentricidade é 1/8, o fraternidade é 0, então, obviamente, vai dar 1/4. Né? 2 vezes 1/8, vezes a variância genética aditiva, e essa parte aqui foi para 0. Tá certo? Então, assim você vai fazer para cada par de indivíduos, você tem que ver quanto que as probabilidades, né, de IBD, tanto coeficiente de concentricidade quanto de fraternidade, para você poder estimar esses parâmetros genéticos, como nós vamos ver. Tá? Então, full SIBS, um alelo IBD, no ou 2. Então, o que daria a esperança? As probabilidades são 0,5, 0,25, 5 e 5, 0,5 e 0,25, então vai dar 0, mais esses vezes a variância, mais esse vezes esses dois, que é variância aditiva e variância dominância. Então, nesse caso, quando você vê full SIBS, a gente sabe que dá não só aditivo, mas vai ter uma parte de dominância também. E se jogar na formulinha, então veja que é muito mais fácil, né? A gente só sabendo a formulinha, joga direto o valor do coeficiente de concentricidade, o valor do coeficiente de fraternidade, e você tem, nesse caso, metade da variância genética aditiva, mais 1/4 da variância de dominância, para dar covariância entre dois irmãos completos. Certo? Aqui um exemplo do indivíduo com ele mesmo. Então, se ele for não inbred, você está falando do indivíduo com ele mesmo, obviamente a covariância vai ter que dar toda a variância, né? Variância genética aditiva e dominância. Mas pode até ser inflacionada se o indivíduo for inbred, né? Porque aí os dois alelos do indivíduo podem ser idênticos também. Ok? E aplicando a formulinha de sempre também, você chega nisso, tá certo? Bom, então, nós estamos vendo assim que, pela teoria, né, pela genética, conhecimento de genética e os conceitos de genética quantitativa, a gente já sabe, então, quanta semelhança a gente espera em determinados grupos de indivíduos, se a gente sabe o nível de relacionamento genético que eles têm. Então, é justamente isso que a gente vai usar agora. Quando a gente tiver observações, estamos fazendo um experimento para estimar, ou coletando dados para estimar componentes de variância, parâmetros genéticos, a gente, conhecendo o pedigree, já sabe a semelhança esperada entre eles, os níveis de covariância, e a gente faz isso de trás para frente, então, né? Para estimar essas componentes de variância. Então, nós vamos fazer exemplos disso, usando a técnica tradicional de análise de variância e regressão, que é como tudo começou, mas hoje em dia a gente usa modelos mistos, né, que é uma metodologia muito mais flexível e, e elegante para fazer esse tipo de inferência. Ok, bom, esse é o que eu queria discutir com vocês. A gente agora se encontra na sessão de discussão, e aí vocês me veem que perguntas vocês têm. E depois, quando a gente fizer alguns exemplos de aplicação, acho que sedimenta melhor também as ideias. Tá joia? Então, nos vemos na próxima aula ou na sessão ao vivo. Um abraço, até mais.